Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 36ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 7 de dezembro do ano de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o Procurador do Estado, doutor Matheus Jana Neto. Secretaria nos Trabalhos, a senhora Ivaneide Duarte Vieira. Iniciaremos a sessão já com a leitura da ata, considerando que não temos resoluções ou processos, que os senhores devolveram, resoluções já prontas para serem homologadas. Passo a palavra a Ivaneide para a leitura da ata da 35ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros que receberam antecipadamente. Com a palavra, Ivaneide. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, senhores conselheiros. A ata da 35ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2020. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2020, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 35ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 34ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara e se teriam sugestões de correção a serem inseridas. Após as correções inseridas, a ata foi aprovada. Em seguida, o presidente deu início ao julgamento dos processos. Ordem do dia. Processo de recurso número 2210/2018, auto de infração 2018-03537, recorrente Glasmax Indústria e Comércio de Serviços de Vidro Limitada, ME, e célula de julgamento de primeira instância, recorrido ambos. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer dos recursos interpostos, resolve preliminarmente em relação às nulidades arguídas pela recorrente. 1. Não registro do termo de encerramento da fiscalização no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, nos termos do artigo 196, parágrafo único do CTN. 2. Nulidade do julgamento de primeira instância. Nulidades afastadas com os fundamentos contidos no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por unanimidade de votos, resolve negar provimento aos recursos para confirmar a decisão exarada em primeira instância e julgar parcial procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o parecer da célula de julgamento de primeira instância, da célula de assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2234/2018, auto de infração 2018-03556, recorrente Glasmax Indústria, Comércio e Serviços de Vidro Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente, por decisão unânime, afastar o argumento da recorrente,
o caráter confiscatório da multa, aplicado pelo agente fiscal. Decisão com os fundamentos contidos no disposto no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014. No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida em julgamento singular e julgar procedente a acusação fiscal nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com os termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2213/2018. Auto de infração 2018-03540. Recorrente Glasmax Indústria e Comércio e Serviços de Vidro Limitada. Recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação à nulidade suscitada pela recorrente, não registro do termo de encerramento da fiscalização, no registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência, nos termos do artigo 196, parágrafo único do CTN. Nulidade afastada por unanimidade de votos com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar procedente a acusação fiscal nos termos do voto do conselheiro relator, e em conformidade com os termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2216/2018, auto de infração 2018-03541, recorrente Glasmax Indústria e Comércio e Serviços de Vidro Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar, por unanimidade de votos, a nulidade suscitada pela recorrente, pelo não registro no termo de encerramento da fiscalização no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, nos termos do artigo 196, parágrafo único do CTN. Nulidade afastada, com os fundamentos contidos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, decide, por voto de desempate da presidência, dar parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular, para julgar parcial procedente a acusação fiscal nos termos do voto do conselheiro relator, que formulou entendimento pela manutenção da penalidade indicada pelo autuante, entretanto, com a exclusão do ICMS lançado no auto de infração referente aos meses de setembro e outubro de 2014, considerando que, no período indicado, a conta gráfica do contribuinte apresentava saldo credor, conforme planilhas anexas aos autos. Decisão em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários à decisão as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e o conselheiro José William Falcão de Souza, que acompanharam o entendimento do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Processo de recurso número 2235/2018, auto de infração 2018-03549, recorrente Glasmax Indústria e Comércio e Serviços de Vidro Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente, por decisão unânime, afastar o argumento da recorrente, o caráter confiscatório da multa, aplicada pelo agente fiscal. Decisão com os fundamentos contidos no disposto do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014.
No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com os termos do parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 2238/2018, auto de infração 2018-03553. Recorrente Clasmax Indústria, Comércio e Serviço de Vidro Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação à nulidade suscitada pela recorrente. Não registro do termo de encerramento da fiscalização no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, nos termos do artigo 96, parágrafo único do CTN. Nulidade afastada, por unanimidade de votos, com os fundamentos contidos no parecer da célula de assessoria processual tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, decide por unanimidade de voto negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular de procedência da acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com os termos do parecer da assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Era isso, senhor presidente. Senhores, eu indago alguma alteração, observação a ser feita na ata que foi lida? Não tendo nenhuma observação, considera-se aprovada. Passaremos, então, à ordem do dia, onde nós teremos processos também da Clasmax. Entretanto, a matéria a ser abordada pelos senhores, na 30ª sessão ordinária, refere-se à obrigação acessória. Como já foi mencionado antes da sessão, conversando com a doutora Helena, ela tem 3 processos para serem relatados. O doutor Pedro Jorge tem 2 processos, e tem 2 processos da relatoria da doutora Helena, o 2º e o 3º processo da pauta, que abordam a mesma matéria, falta de estruturação de documentos fiscais, cupom fiscal, nota fiscal eletrônica. A doutora Helena fará a distinção. Então, apreciaremos inicialmente os 2 processos, o 2º e o 3º processo da pauta, que vou anunciar. Processo 2207/2018, auto de infração 2018-03542, recorrente Clasmax, Indústria e Comércio, recorrido ao julgamento de primeira instância, a indicação de procedência, tanto no julgamento singular como pelo parecer da assessoria tributária, e o processo 2233/2018, auto de infração 2018-03546, também da recorrente Clasmax, recorrido ao julgamento, relatoria da doutora Antônia Helena, que já passo a palavra, considerando que as matérias são semelhantes e podem ser apreciadas em conjunto. Com a palavra, a doutora Helena. Bom dia a todos. Senhor presidente, só esclarecendo que os 2 processos que eu vou relatar agora, o 2207 e o 2233, todos 2 tratam de falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, ok? Não tem falta de escrituração de cupom, não. Todos 2 são nota fiscal eletrônica, modelo 55, tá bom? Okay. Bom, o presente processo trata da autuação referente à falta de escrituração de notas fiscais de entrada no período de 2014 a 2015. O relato da infração, o agente do fisco informa que o contribuinte no decorrer do exercício fiscalizado, deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas a ele destinado, conforme informações complementares. No caso do primeiro processo, o contribuinte deixou de escriturar 652 notas fiscais, sendo 75 sujeitos à tributação normal e 577 sujeitas à substituição tributária. Que o levantamento, informa o agente do fisco, o levantamento foi feito com base nas informações prestadas pelo contribuinte no SPED fiscal e nos dados informados pelo laboratório fiscal da Secretaria da Fazenda. Que o contribuinte recebeu mercadorias acobertadas por NF1 e por nota fiscal eletrônica modelo 55, que houve a materialização da infração e a constatação do ilícito, que foi acostado, o fiscal acostou um CD contendo os arquivos das notas fiscais eletrônicas emitidos e destinados ao contribuinte. Que antes da lavratura do auto de infração,
foi emitido um termo de infração para que o contribuinte justificasse a não escrituração. Entretanto, o contribuinte, ele não chegou a se manifestar. Informa o agente do fisco a informação complementar muito bem feita, queria até aqui fazer uma ressalva, chamar a atenção para a qualidade da peça de autuação, as as informações complementares muito detalhadas, e ele diz aqui que no período da ação fiscal, o contribuinte recebeu mercadorias acobertadas por NF1, por notas fiscais eletrônicas, modelo 55, e que, ao proceder o confronto entre as entradas registradas na escrituração fiscal e as notas fiscais eletrônicas, modelo 55, destinadas ao contribuinte, constatou que durante o período auditado, a autuada deixou de escriturar 652 notas fiscais eletrônicas a ela destinadas, que o montante aqui, eu vou me resguardar a questão da informação acerca do valor, corresponde a 75 documentos fiscais referente a operações ou prestações tributadas, que corresponde, 577 corresponde a mercadorias sujeitas à substituição tributária, conforme eu acabei de dizer aqui, são 75 sujeitas à tributação normal e 577 à substituição tributária. O contribuinte ingressa com uma impugnação e resignado com a autuação, onde ele praticamente faz aqui assume aqui uma meia-culpa e diz que entregou todos os livros e documentos fiscais exigidos pela fiscalização e necessários à realização da auditoria fiscal, mas que por descuido realmente acabou não escriturando as notas fiscais eletrônicas, mas que recolheu o valor do ICMS na forma da lei, não causando nenhum prejuízo ao Estado. Requer a juntada posterior de documentos e alega que o caráter confiscatório da multa, que a multa é desarrazoada e desproporcional, caráter confiscatório, basicamente pede a improcedência da autuação. O processo segue. Sim, ele alega aqui que ele pede aqui a improcedência, a nulidade, ele fala em improcedência, tem hora que ele fala nulidade, dizendo que, apesar de ter realmente não ter escriturado as notas fiscais, ele registrou todas as operações nos livros de controle, nos controles internos da empresa. O processo segue para julgamento singular, onde o julgador singular constata a regularidade formal da autuação. No mérito, o julgador singular entende que a matéria está disciplinada nos artigos 260 e 269 do Decreto 24569, e a oportunidade da autuada apresentar os documentos que comprovem suas afirmações é na apresentação da sua impugnação. Com relação ao caráter confiscatório da multa, o julgador singular entende que o valor da multa, ele está previsto, está disciplinado em lei, e que o julgador deve observar a legislação, que o não confisco não se aplica às multas, que restou caracterizado o cometimento da infração, e decide, ao fim, pela procedência da autuação, com aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3G. Só ressaltando aqui que na autuação foi cobrada apenas a multa, tá? A multa que não teve a cobrança do valor principal. A empresa ingressa com um recurso ordinário, onde ela pede a reforma da decisão singular, repete aqui os mesmos argumentos da impugnação, que alega aqui que realmente houve um descuido e que não escriturou as notas fiscais nos livros próprios, mas que todas as operações foram registradas nos seus arquivos internos, que não causou nenhum prejuízo ao fisco, porque recolheu todos os impostos devidos. Repete aqui o argumento com relação à desproporcionalidade e à desarrazoabilidade da cobrança da multa, pede que seja aplicada apenas um percentual de 2%, e no final pede aqui a nulidade da autuação, que, conforme eu disse, esses pedidos dele de nulidade se confunde um pouco até com o mérito, né?
que ora ele fala em procedência, ora ele fala nulidade. Depois que ele apresenta o recurso dele, ele entra com um adendo aqui ao recurso, mas um adendo ao recurso ordinário, onde ele alega que não consta aqui no livro de ocorrência aquelas mesmas alegações que ele vem fazendo em todos os processos, né? Que não consta o termo de encerramento, no livro de ocorrência de registro da empresa, a anotação no termo de encerramento dele. Então, ele pede aqui ele não traz nem como uma nulidade, ele só fala assim: por último, vale deixar consignado na presente peça, muito embora o auto de infração faça menção ao termo de início e termo de encerramento da fiscalização, a verdade é que não consta no livro de ocorrência, livro de registro da empresa, a anotação do termo de encerramento, que se trata de uma exigência legal que foi descumprida pelo agente fiscal, conforme está exposto no Código Tributário Nacional. Prestadas as devidas informações, a empresa requerente roga a Vossa Excelência que receba a presente ementa, outrora interposto, perante essa cela de julgamento, acompanhado do parecer contábil, em anexo, reiterando a procedência do referido recurso em todos os seus termos, ok? Ou seja, nesse adendo aqui, ele não fala de nulidade, entendeu? Ele só pede que receba e ressalta aqui que não houve essa anotação. Bom, o processo segue para a assessoria processual tributária, onde a assessoria processual tributária se manifesta afastando os argumentos da parte, entendendo que a conduta tipificada no auto de infração é uma formalidade que não foi observada, que restou provado nos autos objetos sobre o qual se fundou a ação fiscal, que existem provas demonstrando a infração, afasta o caráter confiscatório da multa, alegando que existe previsão legal, e entende pela procedência da autuação com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3G, com as alterações da Lei 16.258. Com relação ao não registro no termo de ocorrência, ela entende, a parecerista aqui, que não é um motivo para tornar nula a autuação. E, no final, sugere aqui a procedência da autuação e a manutenção da decisão singular, com a manutenção de decisão singular. Eu queria só fazer uma observação antes de encerrar e passar aqui para o senhor procurador, uma observação aqui que eu constatei nas informações complementares. Só um minutinho, por gentileza. Não, nesse processo não tem. No outro agente do fisco deixa bem claro com relação ao termo de ocorrência, mas nesse aqui realmente não tem. O que importa relatar, senhor presidente, quaisquer dúvidas, só com relação ao parecer que ele faz menção no adendo do recurso dele, quando eu abri o CD que ele acosta e diz que está o parecer, na verdade, esse CD não veio nenhum parecer técnico, ele apenas consta uma relação de notas fiscais. Então, não tem eu não identifiquei no CD acostado nenhum parecer técnico, nenhuma informação assim, apenas uma relação de notas fiscais que ele alega que, embora por descuido não tenha sido escriturado nos livros próprios, ele tem essa relação onde ele relaciona que foram anotados, foram identificados todas as operações e todas as notas fiscais. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. O relato, conforme mencionado, ele vale para os dois processos, auto de infração 2018-03542 e o 2018-03546. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Muito bem, nosso presidente, senhores conselheiros, nossa secretária, Vaneide. A inicial acusa o contribuinte da falta de escrituração, e o agente fiscal constatou esse fato a partir
da análise dos livros eletrônicos do contribuinte, e a partir das informações fornecidas pelos fornecedores, pelos os fornecedores do autuado. E isso que eu digo através dos fornecedores do autuado, porque a Fazenda tem acesso ao sistema, aos sistemas, e esse sistema fornece, então, as notas fiscais que foram emitidas para cada contribuinte no nosso estado. A Fazenda, a partir da questão digital, dos livros e notas fiscais digitais, a Fazenda passou a ter acesso. Então, a partir desse acesso, identificou as notas fiscais que foram emitidas para o destinatário, solicitou os livros do destinatário, os livros eletrônicos, e verificou que tais notas fiscais, uma parcela expressiva até das notas fiscais, que é incompreensível, não haviam sido escrituradas. E o que é mais interessante é que o próprio contribuinte reconhece o fato de ter cometido essa falha, de não ter escriturado efetivamente tais notas fiscais. Então, quanto ao fato apontado de que não ocorreu a escrituração, não há a menor dúvida a respeito desse fato. Há um argumento que o contribuinte utiliza, não sei se nesse processo, mas ele chega, mas eu entreguei os livros e documentos para o agente fiscal, razão pela qual isso seria suficiente, em razão do princípio da espontaneidade, para afastar a aplicação da penalidade. É um argumento que ele utiliza. E além da repetição de argumento de que o encerramento da fiscalização não teria sido registrada no seu livro Registro e Utilização de Documentos Fiscais em Termos de Ocorrência. Quanto a esse aspecto de que de que não foi feita essa anotação no termo de livro Registro de Ocorrência, no RUDFUT, o fato é que as normas foram mudando e a tecnologia também. Hoje nem se emite mais, especificamente por meio físico, termos de ocorrência, tudo digitalizado, e o contribuinte, ele tem conhecimento desses dados, desses elementos referentes ao encerramento da ação fiscal, através desses termos. Então, o registro que era feito anteriormente é para que o contribuinte, no encerramento da fiscalização, tivesse conhecimento expresso de que naquela data a fiscalização estava sendo encerrada. Hoje isso, esse registro em termo físico é absolutamente desnecessário, não é mais exigível. Por quê? Porque o contribuinte já tem todas essas informações através de outros meios. Razão porque ficou em desuso. Essa é uma obrigação em desuso, porque o contribuinte já tem acesso a todas as informações, inclusive pelo sistema que ele tem acesso na informática. Quando ele está sendo fiscalizado, ele pode acessar o sistema da Secretaria da Fazenda, e lá ele tem acesso à ação fiscal que está sendo desenvolvida contra ele. Então, quanto às informações que são prestadas ao contribuinte a respeito da ação fiscal, ele tem todas essas informações. Razão pela qual esse argumento de que o termo de encerramento de fiscalização fiscal não teria sido reproduzido no seu livro, Registro e Utilização de Documentos Fiscais, é absolutamente frágil, irrelevante, não tem nenhuma repercussão na autuação. Finalmente, nós temos dois tipos de autuação, referente às notas fiscais de aquisição normal e referente às mercadorias sujeitas à substituição tributária. Em ambos os casos, o agente fiscal não cobrou ICMS. Isso significa que, na verdade, essas operações não estariam sujeitas ao pagamento, pelo menos na entrada do imposto, ou porque a substituição já havia sido feita, ou então porque os produtos adquiridos eram destinados ao processo de industrialização, razão pela qual não seria exigível nenhum pagamento do imposto. Então, quanto a esse aspecto, em relação à obrigação principal, não há que fazer nenhuma consideração. Quanto à obrigação acessória, aí sim, a falta de escrituração já foi certificada pelo próprio contribuinte, não há dúvida sobre isso. Então, senhor presidente e senhores conselheiros, por conta do próprio reconhecimento do contribuinte que não efetuou o registro, não há que se falar
em nulidade ou improcedência da acusação. O caso, sim, é de improvimento do recurso e manutenção da decisão singular. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, para ambos os processos. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passa a palavra à doutora Helena, que pediu a palavra. O presidente, me perdoe, senhor procurador, também, porque na hora, no outro processo, eu tinha marcado, e por isso estava visível. Nesse eu não tinha feito a marcação, mas eu identifiquei aqui, porque eu acho importante eu ressaltar aqui que eu identifiquei nesses processos, nas informações complementares, o agente do fisco, ele abre um parágrafo aqui, intitulado do relatório circunstanciado de conclusão do mandado de ação fiscal, onde ele diz assim: tendo já encerrada a ação fiscal descrita acima, vimos pelo presente informar, em atendimento ao disposto no artigo 823 do decreto 24569, que foi aposto no livro de registro de utilização de documentos fiscais e termo de ocorrências RUDIPTO, o relatório circunstanciado de ação fiscal, onde foram transcritos todos os termos lavrados, início, intimação e de conclusão, bem como relacionados todos os autos de infração lavrados no decurso do cumprimento do mandato de ação fiscal, indicando o início dessa informação complementar. Então, assim, eu não sei, eu jogo aqui para discussão, se, na verdade, esse argumento do contribuinte de que não teria sido feito o registro do encerramento da ação fiscal no termo de registro de ocorrência, no RUD, lá do contribuinte, o encerramento da ação fiscal, porque o fiscal, ele está dizendo aqui que ele fez o registro de todos os, do início das intimações e de conclusão no RUDIPO. Eu não sei, na página 13 aí das informações complementares, né? Então, eu não sei se isso aqui cairia também, serviria também como um fundamento para contrapor esse argumento do contribuinte de que não foram feitos esses registros. Hein, doutor Matheus? Me perdoe não ter feito essa observação antes. Não, conselheira relatora, essa informação que vossas excelência traz, ela é importante no sentido de que o argumento utilizado por ele, se já era frágil, quando não se sabia se havia sido escriturado a conclusão da ação fiscal, e agora que o agente fiscal diz, não, foi feito o registro no termo de ocorrência. Aí, então, esse argumento dele, e ele não traz nenhum elemento de prova de que não teria sido feito esse registro, é mero argumento que ele utiliza, então, nem esse argumento se mostra razoável a fim de ser considerado no presente processo. Então, mais uma razão para a manutenção da autuação. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Senhores, processo em discussão. Alguma discussão? Senhor presidente. Pois não, doutor William, com a palavra. Em que pese está ainda na legislação a questão de fazer o registro lá, mas, como eu disse no processo já julgados, está na legislação, o fiscal tem que fazer. Se não fizer motivo para nulidade, porque ele apenas não fez aquela observação, eu comparo também com aquela outra determinação que diz que o auto de infração deve ter o visto do supervisor do fiscal. Não tendo visto, é motivo para anular o auto de infração? Lógico que não é, porque essas nulidades do auto de infração estão previstas os fatos que levam à nulidade, está previsto no artigo 41 do decreto 32.885, que é o decreto que regulamenta a lei do CONAT. Mas ainda tem, dentro, elenca lá o que deve constar, né, dentro da auto de infração, ainda diz que se o relato da infração tiver de forma clara e precisa, né, que a parte saiba exatamente o que está sendo autuado,
essa nulidade não existe nos autos, não deve ser declarada, está no parágrafo 1º do artigo 41 do decreto 32.885. E essa questão de não estar escriturado o termo de início, o termo de conclusão lavrados, nem sequer é contemplado aqui, porque essa questão de escrituração, ele escritura lá, deixa registrado lá, mas o contribuinte teve plena ciência, recebeu o termo de início e assinou, recebeu o termo de conclusão e assinou, né? Recebeu o auto de infração e assinou. Então, por que iria anular um auto de infração feito de forma as intimações regulares, simplesmente porque não colocou no termo no rudífito? Tá certo que manda que faça isso, mas a legislação, o fato dele não fazer isso, não diz que é caso de nulidade, né? Uma nulidade. Eu me manifestei nesse sentido. E no caso concreto, a parte está arguindo, a conselheira Helena já falou, que não foi escriturado, e devia ter trazido o livro para mostrar, né? Embora não fosse fato para nós declararmos a inidoneidade, mas aqui ele está só afirmando, quando a fiscal está dizendo na informação complementar que foi entregue a ele, claramente que escriturou. Fica até né, não fica muito elegante essa forma de dizer isso aí. É desse sentido, senhor presidente. E agora nós vamos também discutir a questão da penalidade aplicada, né? Aqui é deixar de escriturar nas casas eletrônicas nas entradas, e a Câmara já vem decidindo aí, né, para aplicar outra penalidade nesse caso. Aí é outra discussão. Processo em discussão, senhores. Algum conselheiro quer se manifestar, quer discutir sobre a matéria? Não tendo maiores discussões, eu pergunto à conselheira relatora como vota, considerando que inicialmente há um pedido de nulidade por não ter anotado no livro registro de utilização de documentos fiscais o termo de encerramento da ação fiscal. Com a palavra, a doutora Helena. Senhor presidente, na verdade, essa questão da ausência do registro no livro de registro, ele não pede nulidade, ele nem traz a expressão aqui nulidade, ele só pede assim, ele quer deixar consignado que não foi feito, e no final ele pede a improcedência, reiterando pela procedência. Considerando que os processos anteriores, nós destacamos essa nulidade, então por coerência, é interessante apreciarmos e afastarmos para não deixar nenhuma dúvida. Ok. Doutor Pierre, quer falar? Eu só queria... Qual foi a penalidade aplicada? 123.3G. Falta de escrituração nos livros de entrada. Alguma discussão mais com relação a essa... Vamos entender como preliminar, porque consta nos processos anteriores, né, da mesma empresa, mesma ação fiscal, e talvez nesse ela não tenha destacado, né, mas nos demais sim. Não havendo maiores discussões, como vota, conselheira? Bom, senhor presidente, considerando que restou configurado aqui o ilícito, né, e a infração, eu entendo pelo conhecimento do recurso, no entanto, nego-lhe provimento, afastando as nulidades suscitadas em relação ao termo de registro do livro de ocorrência, do RUDFO, e mantenho a decisão de primeira instância, afasto o argumento da parte com relação também à decisão de primeira instância, porque ele apenas pede que seja reformada a decisão de primeira instância, mas ele não diz por quê, apenas que ele entende que é procedente o seu recurso. Então, eu entendo pela procedência da autuação, mantendo a decisão de primeira instância, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.3G, considerando que, na autuação, trata-se de falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas, e o próprio agente do fisco relatou, configurou a infração como falta de escrituração de notas fiscais e sugeriu a aplicação da penalidade específica, no meu entendimento, específica para a presente autuação, a prevista no 123.3G. Obrigado, doutora Helena. Dando sequência, doutora Mônica. O seu som está desligado, doutora Mônica.
Eu sei, porque não estava aparecendo para mim, senhor presidente. Eu acompanho a relatora. Doutor Pedro. Senhor presidente, me permita, faltou só, assim, afastar o caráter confiscatório, que ele alega também, tá? Desculpa. Ok. Doutora Mônica já votou. Doutor Pedro. Presidente, eu vou divergir só na pena, entendeu? 783.8L. Iniciou a divergência na mudança da penalidade. Para manter a coerência de sempre, né, gente? Doutor Fernando. Presidente, eu acompanho a divergência do doutor Pedro. Doutor Pierre. Com a primeira divergência, presidente. Doutor William Falcão. Acompanho o voto divergente. Então, esta Câmara, por maioria de votos, né, por unanimidade de voto, conhece o recurso, né? Por decisão unânime, afasta a preliminar de nulidade, o caráter confiscatório da multa. Com relação ao mérito, por maioria de votos, decide pela parcial procedência com aplicação do artigo 123.8L da Lei 12.670, com as alterações posteriores. Votos contrários, doutora Helena e a doutora Mônica, que decidiram, né, pela procedência nos termos do julgamento e também do parecer da consultoria e o parecer também da douta PGE. Esta decisão para os dois processos que foram apreciados em conjunto. Voltaremos, então, aqui à nossa pauta, a ordem natural da pauta, ainda com a doutora Helena, sendo da relatora aqui, do processo 2212-2018, áudio infração 2018-03530, Glasmax, Indústria e Comércio de Serviços de Vidro Limitada, recorrido Sérgio Julgamento de Primeira Instância, a decisão é de parcial procedência em primeira instância, e a assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância deste processo. Doutor Pedro, o senhor tinha falado anteriormente, mas há uma particularidade nesse processo que é preferível apreciarmos isoladamente, apesar que o seu processo trata da matéria semelhante. Então, vamos apreciar esse processo da doutora Helena e, posteriormente, retomamos a nossa pauta, né, com a sua relatoria de dois dos processos da mesma empresa. Ok? Então, da forma regimental, passo a palavra à conselheira relatora do processo anunciado. Mais uma vez, bom dia a todos. Na verdade, trata-se de uma infração referente à inexistência, constatação de uma infração referente à inexistência de livros fiscais. O contribuinte foi intimado pela fiscalização a apresentar os livros fiscais e declarou não possuir o livro de controle de produção e estoque. Informa o agente do fisco que o contribuinte declarou não possuir o livro de controle de produção e estoque do exercício fiscalizado, no caso, o exercício de 2014. Todos os dados foram fornecidos pelo contribuinte no SPED, os dados coletados para a infração foram fornecidos pelo contribuinte no SPED, também extraídos do laboratório fiscal, do banco de notas fiscais eletrônicas emitidas e destinadas à empresa. Que, embora prevista a escrituração digital do livro controle de produção e estoque, no ajuste CINEF 13/2015, postergou a obrigatoriedade para janeiro de 2017. Logo, no exercício fiscalizado 2014, ainda continuava a obrigatoriedade de manter e escriturar, quando for o caso, outros livros fiscais não incluídos na FD, nos termos do artigo 260. Que o controle da produção do estoque é uma informação indispensável para os trabalhos de auditoria. Caso o fiscal sugere a aplicação do artigo 123.5b da Lei 12.670. Aqui nas informações complementares, ainda, o agente do fisco informa que o artigo 271 prevê, o artigo 260, item 5 do decreto 24.569, prevê a obrigatoriedade da escrituração do livro de registro de controle de produção e estoque. O artigo 271 diz que o livro de registro de controle da produção e do estoque, modelo 3,
destina-se à escrituração dos documentos fiscais e dos documentos de uso interno do estabelecimento, correspondente às entradas e saídas, à produção, bem como às quantidades referentes aos estoques de mercadoria. Que o procedimento foi executado pela autuada, encontra-se em desacordo com a legislação, devendo estar sujeito à penalidade prevista no artigo 123, 5b. Ele também informa aqui nas informações complementares que, especificamente no tópico relatório circunstanciado de conclusão do mandado de ação fiscal, que, tendo encerrado a ação fiscal, em atendimento ao artigo 823, foi aposto no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais em Termos de Ocorrência RUDICO, o relatório circunstanciado de ação fiscal, onde foram transcritos todos os termos lavrados, início, intimação e conclusão, bem como relacionar todos os autos de infração lavrados no decorrer do cumprimento do mandado de ação fiscal. O contribuinte resignado com a autuação entra com a impugnação, onde ele informa que comunicou ao fisco que não teria tempo hábil para juntar a documentação antes do procedimento fiscalizatório, porque seriam vários livros que estavam deslocados com a contabilidade em razão de providências internas, que não causou nenhum prejuízo ao Estado, pois o imposto foi apurado e recolhido em tempo hábil. O agente não adotou aqui o critério da dupla visita, que entregou os livros eletrônicos e os documentos solicitados pela fiscalização. Requer a juntada de novos documentos fiscais e contábeis, com o intuito de comprovar suas alegações na impugnação. Questiona aqui a cobrança da multa por ser desproporcional e desarrazoada, configurando um caráter confiscatório. E, por fim, pede a procedência ou a nulidade da autuação, devendo, caso não se entenda pela improcedência ou anulidade, ser cobrada a multa de apenas 10%. O processo segue para julgamento singular, onde o julgador singular constata a regularidade formal da autuação. Em relação ao mérito, o julgador singular entende que a matéria em questão está disciplinada no artigo 260 do decreto 24569, que é a fundamentação legal da obrigação acessória de uso do registro de controle de produção e de estoque, que aqui está sujeita à empresa. Com relação ao argumento de que o agente não adotou o critério da dupla visita, o julgador singular entende que não há previsão legal de comando do agente fiscal em relação à dupla visita, que a empresa, apesar de intimada regularmente, deixou de entregar ao fisco o livro solicitado. Não há previsão legal com relação à multa desarrazoada e desproporcional, o caráter confiscatório. Entende o julgador singular que não há previsão legal conferida ao tipo infracional requerido pela parte, e que o caráter confiscatório não se estende às multas, que decide aqui pela parcial procedência da autuação, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 5b, em razão da modificação da penalidade para ascensão do ofício, prevista na Lei 16.258/2014. A empresa entra com recurso ordinário, pedindo a reforma da decisão singular. Entende que o ato administrativo tendente à aplicação da penalidade por parte do fisco não deverá resistir frente ao artigo 138 do CTN, que diz que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Aqui ele diz que é porque ele avisou para o agente do fisco de que não teria tempo hábil e que os livros estavam com o contador e tudo mais. Que o contribuinte entregou os livros eletrônicos, documentos fiscais, contábeis exigidos pela legislação e necessários à realização da auditoria, bem como mantinha todas as notas fiscais devidamente registradas nos sistemas de controle da Cefaz. Que antes do procedimento fiscalizatório, ciente que não teria tempo hábil para reunir toda a documentação, visto que vários livros estavam deslocados com a contabilidade em razão das providências internas, comunicou esse fato ao fisco, que não causou nenhum prejuízo ao Estado, que os impostos foram recolhidos e apurados. Repete aqui a arguição do caráter confiscatório da cobrança da multa por entender ser desproporcional e desarrazoado, devendo ser cobrada no patamar de 2% do valor cobrado, se for devido, e, por fim, pede a nulidade ou improcedência do lançamento.
Ele faz as folhas 160, depois da apresentação do recurso, ele faz uma ementa, onde ele alega que não consta, repete aqui aqueles argumentos que ele sempre vem trazendo em todos os processos, de que não consta no livro de ocorrência, RUD, livro de registro de empresa, a anotação do termo de encerramento exigido pelo artigo 196 do CTN. O processo segue parecer da assessoria processual tributária, onde eu vou pedir venha aqui, porque é um parecer muito bem feito, muito bem elaborado e muito detalhado da doutora Ana Tereza, onde ela já na sua fundamentação, ela já começa aqui, depois do relato, ela dizendo que, procedendo vistas da decisão singular, verificamos que assiste razão para que seja declarado nula a decisão singular, em virtude da decisão ser contrária à matéria tratada na acusação. Aqui é em relação, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, eu acho que é em relação, pelo que eu entendi, em relação à aplicação da penalidade. Aí ela vem explicar aqui, versa a acusação de inexistência do livro fiscal, registro e controle de produção e estoque, quando exigido pela legislação. Fato esse comprovado pela declaração do contribuinte auditado de não possuir tal livro, contrariando a legislação do exercício 2014. Que a acusação, entende aqui a dona Ana Tereza, que todo o procedimento da fiscalização foi descrito no auto, o qual foi devidamente motivado, inclusive com documentos probatórios, possibilitando o contraditório e a ampla defesa. Afasta a aplicação do artigo 138 do CTN, denúncia espontânea, entendendo que a infração foi detectada no decorrer da fiscalização. Com relação ao artigo 60, traz aqui o artigo 60, que versa sobre a obrigatoriedade de possuir e apresentar os livros fiscais, o artigo 260 do decreto 24569, entende que a autuada é obrigada à escrituração fiscal digital a partir de 1/1/2009, e na época do fato gerador, o contribuinte estava obrigado a apresentar de forma física o livro de registro e controle de estoque, que restou demonstrado que a empresa não possuía o referido livro. Aqui, assim, muito embora ela entenda pela nulidade da decisão singular, ela se manifesta acerca do mérito da questão. Que restou demonstrado que a empresa não possuía o referido livro, que houve omissão do fisco. Em relação à omissão do fisco e não transcrever os dados do livro de ocorrência de registro, ela entende que não é um motivo para declarar a nulidade. E que houve um equívoco da julgadora em enquadrar a penalidade. Eu vou só fazer menção mais aqui ao entendimento final aqui do parecer dela. Restou claro que a prática de ato por parte da recorrente é objeto sobre o qual recai a sanção de qualquer natureza, consoante dispõe o artigo sobredito. Não pode os argumentos suscitados pela recorrente ser motivo para a autuada deixar de ser responsável por infração à legislação tributária, que independe da imputação fiscal, existência de qualquer fato ou circunstância que possa eventualmente afastar a responsabilidade do infrator, tais como trazidas pela recorrente. Aí ela diz assim, por outro lado, observa-se um equívoco da julgadora singular ao reenquadrar a sanção ao ilícito praticado pela recorrente para a penalidade prevista no artigo 123, 5b da Lei 2.670. O artigo 123 diz que as infrações à legislação ao ICMS sujeitam o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso, relativamente aos livros fiscais. B, atraso de escrituração dos livros fiscais ou contábeis, quando exigidos pela legislação, exceto os livros fiscais eletrônicos transmitidos ao fisco. Observa-se que, para a aplicação da referida penalidade, o agente do fisco tem que estar de posse do referido livro, quer seja físico ou digital, para que seja identificado o atraso na escrituração, o que não é o caso em questão, haja vista a própria recorrente confessar a inexistência do livro Registro e Controle de Estoque. Outro ponto equivocado foi o lançamento de apenas 60 UFIs, quando o dispositivo aplicado por ela prevê o seguinte, 60 UFIs por livro e período de apuração. Significa que, se for aplicado conforme a norma descrita, crédito tributário, deveria ser 60 UFIs por livro, 60 UFIs vezes 12 meses, 780 UFIs, saldo superior, valor superior ao cobrado no presente auto de infração, 600 UFIs por livro.
Na verdade, a penalidade a ser aplicada à época do fato gerador, dada pela Lei 13.418, de 2003, seria 123.5A, inexistência de livros fiscais ou atraso de escrituração de livros fiscais e contábeis, multa equivalente a 90 ofícios por período. Contudo, foi editada a Lei 16.258, publicada em 2017, que altera a 2.670, estabelecendo novas penalidades, de forma que a penalidade aplicada na inicial 123.5A da mencionada lei sofreu uma alteração, sendo a nova redação a seguinte: inexistência, 123.5A, inexistência de livros fiscais ou contábeis, quando exigidos pela legislação, exceto os livros fiscais eletrônicos transmitidos pelo FINS. De forma que a penalidade proposta pela autoridade fiscal é a específica para o caso. Eis que a lei impõe determinada penalidade diante de uma conduta infringente do contribuinte, na constatação dessa falta da penalidade específica deve ser aplicada. Assim, diante desse descompasso do julgamento singular e em virtude da decisão impossibilitar legalmente a interposição do reexame necessário, impõe-se, portanto, reparar o dano causado, anulando-se a sentença monocrática e determinando o retorno dos autos à célula de julgamento de primeira instância para que seja proferido um novo julgamento. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Evaneide, relato claro, preciso, muito bom. Bem, senhor presidente, eu não tenho mais nada a falar depois desse relato, não. O que eu posso fazer é só repetir o que a conselheira relatora já deixou muito claro. E quais são os pontos? Primeiro, a inexistência do livro de registro de produção e controle de estoque. E um dado interessante é que o contribuinte até que teve a oportunidade de mostrar ou de apresentar esse livro, o livro de controle de produção de estoque. Ele poderia fazê-lo quando ele procurou a repartição fiscal, logo no início e antes mesmo de ser formalizada a ação fiscal, ele deu a conhecer de que não possuía tal livro. Mas o que é que ele deveria fazer, então? De imediato, fazer, anotar, registrar esse livro de produção de controle de estoque, mas ele não fez, ele quedou-se inerte. E, no decorrer da fiscalização, quando foi solicitado esse livro, então ele disse, não tenho, mas eu já fiz a denúncia espontânea. A denúncia espontânea, sem o cumprimento da obrigação, é absolutamente irrelevante, não vale nada. É uma denúncia inócua, porque a obrigação continua sem ser cumprida. Então, se ele não cumpriu a obrigação de apresentar o livro, de mostrar a sua existência, então não há que se falar em aplicação do princípio, da regra da espontaneidade prevista no Código Tributário Nacional e na nossa legislação também. Bem, superada essa questão da espontaneidade, vamos para a questão fática de aplicação da multa. O fato é que, ao não possuir tal livro, há uma penalidade específica para isso, que foi aquela indicada pelo agente fiscal. Inexistência de livro. Houve uma confusão, me parece, do julgador singular, quando acabou sancionando a recorrente pela sanção de atraso na escrituração do livro. Ora, está muito claro que a infração não foi essa. Mas interessante também é que no julgamento singular, ele faz análise exatamente da inexistência do livro. E quando faz a conclusão, é a respeito do atraso no cumprimento da obrigação. Então, houve essa falha por conta do julgamento singular. Pergunta-se, essa falha é suficiente para declarar a nulidade do julgamento, de modo a retornar o processo para que seja proferido um novo julgamento? A Procuradoria entende que não, porque naquele caso lá em que ele se manifestou pela aplicação de uma outra sanção, os fatos não deixaram de ser analisados.
Não, os fatos foram analisados corretamente. O que houve foi uma aplicação por conta de interpretação do julgador singular, que entendeu, não, a sanção a ser aplicada não é essa de inexistência de livro, não. A sanção a ser aplicada é de atraso de escrituração. Mas os fatos, por ele analisados, todo desenrolado, o julgamento, quando se verifica, trata especificamente do descumprimento da obrigação de inexistência de livro, conforme, aliás, muito claro na autuação. Se não é caso de nulidade, é caso, então, de julgamento e de aplicar a sanção sugerida pelo agente fiscal, ou seja, a inexistência de livro. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Evidentemente que a aplicação dessa sanção de inexistência de livro, do livro de controle e produção de estoque, que é um elemento importantíssimo, ela está prevista. Houve alteração na penalidade, que ela passou de 90, acho que para 600 UFIs. É isso, é só a correção a ser efetuada. E como essa correção foi efetuada, essa alteração foi efetuada antes da ocorrência do fato gerador, salvo engano, há de ser aplicada, então, a penalidade de 600 UFIs pelo descumprimento da obrigação. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. É isso. Doutor Marcelo? Doutor Marcelo congelou. Boa noite. Doutor William, o presidente pediu para o senhor assumir a sessão provisoriamente. Ele está orientando que o senhor assuma a sessão. Ok. Então, eu tinha pedido a palavra, a conselheira Helena também. Aí eu não vou falar. Pode falar, doutor William, eu deixo por último. É assim, o que eu percebi no processo, que a acusação, claro, é de inexistência do livro fiscal. Inexistência do livro fiscal do exercício 2014. O doutor Matheus acabou de falar sobre essa questão. 2014. Em 2014, a penalidade para a inexistência desse livro era de, sim, a sugerida do infração a 5A, da Lei 12, do artigo 123 da Lei 12.670/96. O que é que diz a 5A? Relativamente aos livros fiscais. A, inexistência de livros fiscais ou contábeis, quando é exigido pela legislação, exceto livros fiscais eletrônicos, transmitidos ao fisco, multa equivalente a 600 UFIs por livro. Foi que a agente fiscal fez? 600 UFIs vezes a UFIS de 2014, 3,2075, encontrou o valor. Foi. Onde está? Só para concluir o valor. 1924,50, doutor William. Multiplicou 600 UFIS pela UFIS de 2075. 3,20, né? 75. 3,2075, encontrou 1924,50. Tudo bem. Mas aí, doutor Matheus, vamos dizer que ao julgamento fez o quê? O julgamento mudou, tirou de falta e colocou atraso, que é a letra B, e aplicou 60 UFIs. Tem um bolado aí, porque, na verdade, se o 5A e está aplicando a UFIS de 2014, levando em consideração que o livro é de 2014, por que aplicou a penalidade com reajuste?
conselheiro Manuel Marcelo voltou, presidente. Aplicou isso daí. Eu entendo que no auto de infração tinha que ter aplicado era a penalidade vigente à época, e não agora, quando foi fazer o auto de infração, porque era uma penalidade menor. O 125.5A foi alterado em 2017. Logicamente que a autuação foi feita em 2018, relativamente ao período de 2014. Aplicou a penalidade mais pesada, 600 ofícios por livro. Mas, na época, era 90 ofícios. Na época, dizia assim, a redação: existência de fiscais ou atraso dos fiscais e contábeis, multa de 90 ofícios por período. A julgadora, talvez quis até querer consertar isso aí, levou para atraso de escrituração. Eu entendo que é um erro, ela mudou a questão da matéria, atraso de escrituração. Na verdade, é inexistência do livro. O que ela poderia mudar, no meu entender, era a penalidade. Colocar a penalidade vigente à época do livro, que era 90 ofícios por período. Aí ela corrigiu, colocando atraso de escrituração do livro para aplicar a penalidade mais benéfica. Não sei se foi isso. Na verdade, eu entendo que o erro no julgamento singular foi aplicar a penalidade mais prejudicial ao contribuinte, quando a penalidade do livro, que era de 2014, vigente à época que era para ter esse livro, não escriturou, não tinha esse livro, 2014, era a penalidade mais branda, 90 ofícios. Nesse sentido dessa confusão, eu acho até pertinente, ficou meio complicado corrigir isso, voltar realmente para a julgadora fazer o novo julgamento, fazer essa correção e entrar nessa discussão da penalidade. É isso, doutor presidente. Senhores, obrigado, doutor William. Desculpe aí, houve uma queda de energia e perdi o contato. O doutor Matheus tinha concluído o seu entendimento e, pelo que eu entendi, o doutor William se manifestou agora. Algum outro conselheiro inscrito para se manifestar? Doutor Pierre, com a palavra. Doutora Helena tinha pedido a palavra antes de mim. Não, doutor Pierre, eu me sinto contente pelas colocações do doutor William, porque eu ia falar exatamente sobre essa diferença aí da quantidade de ofícios da penalidade da época, entendeu, doutor? Me sinto contemplada pelas palavras do doutor William. Bom, tá certo. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, presidente, doutor Matheus Viana, nosso procurador do Estado. Bom, eu já vi que há uma questão aí de que a fiscalização aplicou a nova lei, que só retroage quando é para beneficiar, não retroage quando é para agravar, não poderia ser aplicado. Tudo bem. Eu quero fazer uma pergunta com relação ao julgamento de primeiro grau. O julgador de primeiro grau, ele simplesmente errou na sua conclusão, ele entendeu que não era atraso, mas no final tipificou como atraso, ou ele entendeu que era atraso e aplicou atraso? Eu faço essa pergunta, eu vou dizer por quê. Se ele entendeu que era atraso e tipificou como era atraso, não há um erro na sua decisão, um erro formal. Essa questão se ele errou no seu entendimento ou não é outra coisa, né? Porque não seria o caso aí, então, de um recurso de ofício. Essa decisão teria transitado em julgado, certo? Então, eu gostaria de saber se ele errou, ele não tratou como se fosse atraso, disse que era falta de recolhimento e manteve, e lá no final ficou errado, ou ele entendeu que era atraso mesmo? Doutor... Com a palavra, doutora Helena, exatamente para esclarecer, ver o julgamento, as considerações, a próprio voto da julgadora. Sim, senhor presidente, me permita. Eu ia exatamente aqui, tentando esclarecer aqui os questionamentos do doutor Pierre. Eu vou só ler aqui o finalzinho da decisão que trata especificamente sobre a penalidade, certo, doutor Pierre? Talvez esclareça aqui. Ele traz aqui a fundamentação, argui o agente, ainda ressalta que a previsão legal de comando ao agente fiscal da dupla visita, não, aqui é com relação à dupla visita.
Com todos, concluo que não prospera as afirmações. No que pertinha a alegação da empresa quanto à inaplicabilidade da multa, aí ele diz assim: além disso, a aplicação do postulado não confis, ante o exposto, resta caracterizado como cometimento da infração tributária de inexistência de livros fiscais pela empresa contribuinte. Inexistência. Cuja sanção está legalmente prevista no artigo 123.5b. Aí ela continua, é uma julgadora. Todavia, em respeito ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, por ocasião desse julgamento, altera o valor da multa a ser recolhido pela empresa autuada, conforme nova redação dada pela 16258 do artigo 123.5b da Lei 2.670. 123. As infrações à legislação do ICMS sujeito o infrator às seguintes penalidades sem prejuízo do pagamento do imposto quando for o caso. 5. Relativamente aos livros fiscais. B. Atraso de escrituração nos livros fiscais ou contábeis, quando exigidos pela legislação, exceto os livros fiscais eletrônicos transmitidos ao fisco. Ou seja, ela concluiu entendendo pelo mérito de que houve a infração de falta de livro, inexistência de livro fiscal. Mas quando ela se manifesta, se pronuncia sobre a aplicação da penalidade, ela diz que deve ser utilizado o princípio da retroatividade benéfica e remete ao 123.5b, que é de atraso de escrituração dos livros fiscais e contábeis. No final decide procedentes... Oi? E o cálculo? O cálculo que ela faz. O cálculo. Multa 60 ofícios por 3 vezes 3,2075. 60 ofícios. Com a palavra, doutor PR. Meus conselheiros, aqui é o seguinte: não houve um recurso de ofício, um reexame necessário. Doutor Pierre, seria bom, doutora Helena, ler o final. Há um reexame. Há um erro aqui na pauta, mas houve o reexame. Doutora Helena, por favor. É o finalzinho da decisão, doutor Marcelo? Sim, onde tem o reexame necessário. Embora a decisão seja contrária em parte à Fazenda Pública Estadual, deixo de interpor o reexame necessário para a Câmara de Julgamento observado o disposto no artigo 2 do provimento 2/2017. Então, não houve reexame. Não houve reexame. É isso que eu estava falando. Mas em questão do valor, né? Foi em razão do valor. É bom esclarecer esse ponto, né? Quer dizer, ela modificou, inclusive, a penalidade. O provimento é quando você mantém a mesma penalidade. Apenas atualiza. Então, por conta da mudança da legislação mais benéfica. Parece que não foi bem isso que aconteceu, né? Mas para a discussão, senhores. O que chamou a atenção foi exatamente isso, né? Esse ponto final aí, para que os senhores discutam. Com a palavra, doutor Pierre. Presidente, continuando o meu entendimento. Aqui não houve o reexame necessário. Não havendo o reexame necessário, transitaria em julgado. Então, nós só temos realmente duas saídas, né? Eu não vou poder aplicar um 90 ofício se o julgador do primeiro grau deu 60, porque seria um reformado de impégio, em caso nós não entendamos que a decisão tinha transitado em julgado. Agora, caso nós entendamos que houve um erro da autoridade julgadora, já que ela tratou todo o decorrer do seu voto como se fosse falta de a inexistência do livro, depois votou como atraso, certo? Então, poderia se decidir pela nulidade, um erro, não sei nem que tipo de erro é esse, certo? E ela voltaria para uma possível correção. Agora, o que nós não podemos, no meu entender, é manter 600 ofícios, ignorar essa decisão do julgamento de primeiro grau, ou aplicar 90 ofícios agora, dizendo que está errado. Errado ou não, assim, no entendimento do direito, certo? Errado ou não, se transitou em julgado, nós não poderíamos fazer isso. Ou nós anulamos e volta para fazer um novo julgamento, ou permanece 60 ofícios.
certo? Eu entendo que o caso aí seria a aplicação da multa de valor originário de 90 UFIs. Essa seria a aplicação correta, já que a nova legislação não poderia retroagir para prejudicar, certo? Mas existe essa questão processual, né? Se nós formos anular, qual seria o vício da decisão de primeira instância? Nós vamos partir para o pressuposto que ela se enganou no final, assim, ela queria tributar como... Porque se ela tivesse só mencionado, mas tivesse mantido os cálculos e tal, mas entendi que não. Ela foi lá, fez os cálculos e tudo, então é uma questão delicada, né? Com a palavra aí, meus colegas conselheiros, para ver, mas, assim, ou a gente devolve ou fica 60. Doutor Matheus. Doutor Matheus, quer se manifestar? Sim, nosso presidente, doutor Pierre, muito atento, sempre. Mas a solução está no julgamento singular mesmo. O que foi que aconteceu? Na verdade, o doutor William, também muito atento, disse, olha, a legislação, a época da ocorrência do fato gerador, tratava essa questão do seguinte modo, dizia, no item só, a época da ocorrência dos fatos geradores, cuidava de duas infrações no item só, no artigo 123, 5A, que era, e vou ler para os senhores a redação vigente à época, inexistência de livros fiscais ou atraso da escrituração dos livros fiscais e contábeis, multa equivalente a 90 UFIs por período. Ora, foi isso que o julgador singular, na verdade, fez, que aí a gente, numa interpretação talvez um pouco mais apressada, não havia percebido, que foi apontado pelo doutor William. O julgador singular, na verdade, disse, não, há de ser aplicado, apesar de a gente ter dado destaque para a questão do atraso de escrituração, mas ele fez referência ao dispositivo vigente da época, que tratava das duas condutas no item A, que era inexistência de livro e atraso de escrituração. E para ambas as condutas, ele aplicava uma única sanção, que era de 90 UFIs. Na verdade, o julgador singular não equivocou-se. Talvez faltou só um pouco de esclarecimento com o raciocínio que ele desenvolveu na sua conclusão, quando ele aplicou a penalidade cabível para inexistência de livro fiscal vigente à época da ocorrência do fato. Foi isso que o julgador singular fez. Então, o julgamento singular está correto. Está correto nos dois sentidos, quer seja formal, quando ele, na verdade, aplicou a sanção correta, e também está correto porque aplicou a sanção vigente à época da ocorrência do fato gerador, que era de 90 UFIs para ambas as condutas, quer seja de inexistência de livro, quer seja por atraso. Então, nesse aspecto, me parece que o julgamento singular está correto. Restaria, então, a questão suscitada pelo doutor Pierre. Ou seja, é que não houve julgamento, não houve recurso de ofício. Se não houve de recurso de ofício, não poderia essa Câmara se manifestar pela aplicação de uma sanção mais gravosa com o recurso do contribuinte. Porque quem recorreu, então, foi só o contribuinte. Se só o contribuinte recorreu, evidentemente que ele não pediu para agravar a sanção que havia sido imposta. Ele pediu que fosse reduzido. No máximo que se pode fazer, e aí os limites da atuação do órgão de julgamento, é atender ou não o pedido, realmente não pode agravar. Então, nesse sentido, a Procuradoria retifica o entendimento, primeiro, porque, como bem apontado pelo doutor William, a sanção vigente à época da ocorrência do fato era de 90 UFIs. E segundo, porque não houve, como já apontado pela conselheira Helena, não houve recurso de ofício. Se não houve recurso de ofício, não haveria nem que se falar, então, em aplicação de uma sanção mais gravosa ao contribuinte. E terceiro é que o contribuinte, quando recorreu, ele pediu para que lhe fosse imposta uma sanção menos gravosa, e não para que fosse aumentado o ônus. Então, por tais razões, senhor presidente, é que a Procuradoria retifica o entendimento anterior, no sentido de que, sim,
deva ser mantida o julgamento singular na forma lá que foi concluída a aplicação da sanção 90 ofício pela inexistência do livro. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Doutor Matheus, só um esclarecimento. Talvez o doutor PR e o doutor Ilmen façam. Doutor PR, com a palavra. Doutor Matheus, até essa parte o julgador de primeiro grau entendeu, agora que eu percebi, como o senhor entendeu mesmo, que a época seria 90. Só que depois houve uma mudança na legislação. A legislação, ela separou o atraso da falta e o atraso baixou para 60 ofícios. Então, o julgador de primeiro grau, ele andou nessa linha de raciocínio do senhor até a decisão que deveria ser aplicado a norma da época dos fatos. Mas, depois, ele, em virtude da nova lei mais benéfica, por atraso, aplicou 60. Então, o julgamento de primeiro grau tem 60 ofícios e não 90. É por isso que eu perguntei qual seria o erro de fato aí. Nós vamos anular isso aí, certo? Porque senão fica 60, não 90. Só uma questão de ordem. Doutor William Falcão pediu a palavra, depois a doutora Mônica. É isso que eu ia também repetir. Eu li lá o dispositivo, o doutor Matheus também falou aí, mas o doutor Matheus estava pensando que ela aplicou os 60 ofícios na lei na época, mas na época não era 60, era 90. Se ela tivesse aplicado 90, estava tudo correto, não entender, corretíssimo. Mas ela não aplicou 90, a julgadora aplicou foi 60, mudou para B, porque, quando o doutor Matheus disse, na época era atraso e falta, era a penalidade só, né, 2014, aí ela agora alterou para B, para a lei nova, que a lei nova trata de atraso, deixou de ser como não ter o livro, inexistência do livro para atraso, e aplicou a 60. Ela tivesse mudado simplesmente para a lei anterior, antes da 16.258 de 2017, e aplicado 90, feito o cálculo de 90, estava corretíssimo. Mas não é, ela mudou, inclusive, o tipo de falta para atraso e aplicou a vigente hoje, 60. Aí o negócio ficou complicado por esse fato. Na verdade, ela teria que ter aplicado a lei anterior, porque era mais benéfica, a nova prejudicou. 90 o FII, aplicou foi 60, mudando a penalidade para atraso, quando a penalidade no alto não é de atraso, é de falta do livro. É isso. Aí fica complicado a gente fazer essa alteração. Doutora Mônica, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Apesar de a doutora Helena já ter lido, né, eu gostaria de ler aqui essa parte, ela fala exatamente A sua voz está falhando. Conclusão, não está chegando. Nós não conseguimos escutar a sua voz. Tá ouvindo agora? Está ouvindo? Melhorou, sim. Tá, então, ela fala o seguinte, que resta caracterizado o cometimento da infração tributária inexistente de livros fiscais. Então, ela entende que realmente a infração tributária está caracterizada. E ela conclui cuja sanção está legalmente prescrita no 123, 5B da 12.670. O que é que nós temos na 123, 5B da 12.670? Né? É inexistência de livro contábil quando exigido multa equivalente a 1.000 FICE. Então, houve uma conclusão equivocada. Ela se equivocou. Se ela tivesse colocado 123, 5A da lei 12.670, ela teria remetido realmente à lei anterior. Mas quando ela bota para B, que não tem nada a ver com a infração que ela concorda que existe, que é a inexistência de livro fiscal, claramente houve um equívoco aqui da parte dela. Né? Então, em respeito ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, aplica-se qual? A 123, 5A da 12.670, que era 90 ofícios. Quando ela bota B, né, não tem nada a ver com inexistência de livro fiscal, inexistência de livro contábil. Talvez ela tenha lido na pressa e tenha visto um livro fiscal com contábil. Né? Então, eu acho que realmente aqui houve um equívoco da julgadora singular, porque ela desenvolve todo o seu raciocínio entendendo
pela inexistência de livro fiscal. Quando ela olhou, ela viu a inexistência de livro, entendeu? Que era o contábil, assim, não viu que era contábil e aplicou a B. Né? Então, realmente, em decorrência exatamente do valor, ela não interpõe o reexame necessário. Né? Eu acho que aqui houve realmente um equívoco da julgadora singular, senhores. Doutor Matheus, quer fazer o fechamento, diante de alguns esclarecimentos que foram trazidos? Doutor Pierre ainda fala? Não. Ok, senhor presidente, aí esse raciocínio desenvolvido pela conselheira Mônica induz a uma consequência lógica de que, na verdade, houve um erro material, que o julgador singular, na verdade, ele pretendia era aplicar a penalidade vigente à época, que era mais benéfica, que era de 90 UFIS. Quando ele fez referência à norma vigente hoje, em que ela não mistura as duas sanções, não é só a linha as duas sanções, foi um erro material que ela cometeu. Na verdade, a referência que ela deveria ter feito era a linha A, que trata, vigente à época, que tratava das duas sanções, e, portanto, seria 90 UFIS. Nesse aspecto, se nós considerarmos que houve um erro material por parte da julgadora singular, esse erro pode ser corrigido, aplicando, sim, a sanção que seria cabível mesmo, que era vigente à época de 90 UFIS por livro, e não de 600 UFIS, e nem a de 60, porque aí exatamente 60 configura o erro material de indicação da sanção a ser aplicada. Então, por essa razão, eu acho que o raciocínio a ser aplicado ao presente caso é o desenvolvido pela doutora Mônica mesmo. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Espero que eu não fique com a mesma alcunha do carro de mãozinha. Olha, senhor presidente, muito me preocupa a aplicação da teoria do domínio dos fatos. O Matheus já deve saber onde eu vou concluir. Fiscal errou, eu tenho certeza. Ninguém tem. Aliás, existe uma grande possibilidade dela achar que, como a redação original mantinha a mesma penalidade para os dois casos, e como agora tem uma aplicação menor para um deles, ou seja, poderia se aplicar, ela aplicou 60. Não quer dizer que ela tenha errado, assim, eu li apressadamente, porque ela até vai fazer os cálculos. Então, ela lê a legislação nova e tudo. Assim, é uma aplicação da teoria do domínio dos fatos. Eu estou partindo do pressuposto que ela realmente não queria, errou, e foi lá, ela queria aplicar a 90 UFIS. Então, mas se ela quisesse aplicar as 90 UFIS, ela não ia olhar a legislação nova mais benéfica, que trata exclusivamente de atraso. Certo? O que ela achou aí é que nós estamos no campo do achismo. Era a mesma penalidade para as duas, e agora nós temos uma mais benéfica, certo? Do que estava contido no 5A, uma parte foi desmembrada, e ela aplicou essa parte. Na parte do direito estava correto? No meu entendimento, não. Mas é um erro material dela, ela errou, eu vou aplicar a teoria do domínio dos fatos, eu sei que ela errou. Nós não temos nenhum indício disso aqui, não. No meu entendimento, a decisão dela, embora possa ser equivocadamente pela essa aplicação de 60 UFIS, ela não contém nenhum erro material, não. E ela transitou em julgado. Esse é o meu entendimento, senhores. Parece mais algum conselheiro quer se manifestar? Já temos elementos para votar. Doutora Helena, como vota, então, considerando também que há no processo pedido de nulidade por ausência de registro no termo de ocorrência e também, acho que a multa confiscatória. A senhora confirma? Sim. Então, vamos colher o seu voto, né, considerando que, após as discussões, os senhores já têm elementos, né, para decidir. Senhor presidente, a gente pode até ter elementos, mas eu confesso para o senhor que eu estou um pouco ainda não muito segura com relação a
essas discussões. O doutor Pierre também me deixou um pouco... Podemos continuar com as discussões. Vocês é que têm que decidir. Então, fiquem à vontade. Mais algum conselheiro quer acrescentar o que já foi discutido, debatido? Eu entendo aqui, eu estou vendo que realmente, eu estou entendendo que houve... Desculpa, doutor. Doutor William Falcão parece que tem algumas considerações, ele pode esclarecer alguma dúvida ainda remanescente. Doutor William. Senhor presidente, há equívocos, há muitos, né, na forma que foi escrito o julgamento. Eu vou ler só esse parágrafo. Acho que o muito foi isso. Todavia, em respeito ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, por ocasião deste julgamento, altera o valor da multa a ser recolhido pela empresa autuada conforme nova redação dada pela Lei 16/2017 ao artigo 123.5b. Ela está claramente, não está justificando que está alterando para o B, que quer dar nova redação, não. Ela diz que a 16.258/2017 deu nova redação ao B, mas o auto de infração está falando é da 123.5A. Você se quis, porque o 60 é menos gravoso, aí eu vou mudar, porque o atraso estava contemplado lá na redação anterior, mas está claramente, conforme nova redação dada pela Lei 16.258 ao artigo 123.5b da Lei 2.670. Não. O julgador, o fiscal autuante, não deu como dispositivo infligido sugestão 125B. Ele disse que foi o 125A. Aí sim, mais uma vez, eu entendo que, em que pese tratar de falta do livro, ela dizer que não existe o livro, mas no final foi tratar de outra matéria. E dá a ideia que, não, mas é porque o atraso na época, não, mas é isso que a gente está pensando. Mas a própria redação aqui, te vê que foi um equívoco de aplicar a 123.5b, porque não tinha nada a ver, conforme nova redação dada ao artigo 125.5b. Não era o 5b que estava se falando, a acusação fiscal era 5A. Inclusive, lá no começo do julgamento, a própria julgadora, né, transcreve lá, está aqui, 123.5A, dispositivo infligido. Ela não teceu nenhum comentário sobre 5A e vamos, a nova redação ao 5B. Eu acho que isso daqui deve retornar, o parecer está bem explicado, para ela rever essa questão. Ainda tem um detalhe. Na fundamentação do julgamento, ela diz de forma clara, no presente processo administrativo, a empresa contribuinte é acusada de não apresentar o livro controle de produção em estoque, tá? Que ela está escrevendo. A acusação é essa. Na ementa, ela diz duas coisas: atraso de escrituração de livro fiscal, garrafal, letra maiúscula, marcada de preto, negrito, e depois bota, a empresa deixou de apresentar a escrituração regular do livro de controle de produção em estoque. Na ementa também, cuidou lá na fundamentação, escreveu com as palavras, na ementa transcreveu, em vez de falta do livro, colocou atraso. Houve um conflito nesse julgamento aí. Doutora Helena, com a palavra. Doutor Pierre ainda quer falar? Desculpe, doutor Pierre, que eu não observei. Não, realmente, presidente, eu não tinha me manifestado, não. Mas, já que a doutora Helena perguntou, tá, então a decisão tem um erro material, ela é nula. É isso que nós vamos aqui citar, é isso que se está propondo, é isso? A Procuradoria está propondo? O nosso regimento trata disso, senhor presidente? Desculpe, doutor Pierre. Eu perdi também, sem querer sair da sala. O nosso regimento trata disso? Erro material, decisão de primeira instância? Senhores, não, mas estou aqui para... O que nós temos aqui, assim, pelas discussões, há alguns equívocos por parte da julgadora. Na própria fundamentação, o doutor William destacou a ementa, e parece-me que há dúvidas com relação ao próprio julgamento por parte dos senhores. Então, eu entendo que seria mais prudente
retornar para que ela possa esclarecer, ser mais objetiva e precisa, se o entendimento dela é de atraso ou não, porque o texto, em alguns momentos, trata de inexistência. A ementa trazida no julgamento trata de atraso. A penalidade aplicada foi de atraso. Então, acho que é interessante. Aí veio até a pergunta, olha, o contribuinte foi intimado a decisão. Se nós temos dúvidas, né, com relação a essa decisão, imagina o contribuinte, né, no que pese, alguns argumentos quase que padrão de todos os processos. Então, a questão de prudência. Entendo que o retorno do processo à primeira instância para esclarecer esses pontos, e ela pode ter cometido equívoco? Pode, mas pode também ser o entendimento dela, que de fato, né, não quis dizer inexistência, mais atraso, só que o teor do julgamento não está claro. Então, assim, o erro material é aquele erro que a gente identifica no cálculo do crédito tributário, que nós tivemos, inclusive, dessa empresa essa semana, em que a soma do crédito era de R$1.000. Aí, nesses casos, sim, está muito claro que concorda com o lançamento, a penalidade, mas houve um erro material, um erro de cálculo, um erro de soma, né, nesse aspecto. Aqui não, há uma certa confusão na própria fundamentação do julgamento. É atraso, é falta? O que é que ela quis dizer? Então, acho que, por prudência, entendo que o parecer da consultoria parece-me ser mais acertado, mas eu não voto. São os senhores que têm que decidir, no caso de empate, mas, nesse sentido, entendo que seria mais prudente, sim, né, considerando que o contribuinte poderia, inclusive, ter recolhido esses valores, enfim, ou ter argumentado esses pontos que estão sendo destacados aqui. E, para nós, gerou uma certa dúvida, né? Imagino para o contribuinte. Então, acho que é uma questão de prudência, mas cabe aos senhores decidirem. Doutora Helena. Ok, senhor presidente. Eu acho até, me permita, que não houve nem, assim, uma confusão dela com relação ao cometimento de uma infração tributária de inexistência de livros fiscais. Mas concordo que houve uma confusão, um equívoco, quando ela foi realmente aplicar a penalidade, que deixou em dúvida realmente sobre a infração que ela acabou de dizer que se tratava de inexistência de livros fiscais. Então, nesse sentido, eu entendo pela manutenção, pelo retorno do processo para o julgamento de primeira instância nos termos do parecer. Obrigado, doutora Helena. Na sequência, doutora Mônica, como vota? Com a relatora, presidente. Doutor Pedro. Com a relatora também, presidente. Doutor Fernando Martins. Com a relatora, presidente. Doutor Pierre. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. E doutor William Falcão. Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, senhores, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dar provimento no sentido de retorno do processo à instância singular, nos termos do parecer da célula de consultoria, assessoria processual tributária. Esta é a decisão para o processo, e eu sugiro aos senhores 5 minutinhos de intervalo. Temos mais 2 processos aqui da relatoria do doutor Pedro Jorge para concluirmos a nossa pauta. Então, 5 minutos de intervalo.